Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um Mensagem de Luz, estamos chegando a quase o episódio 100, há 2 anos de Mensagens de Luz, olha só que maravilha, meu Deus, minha vida é muito melhor do que eu pensava. E hoje eu quero fazer um vídeo mais objetivo e poder falar com vocês da importância do descanso, da importância do equilíbrio na nossa vida. E quem me conhece, né, e segue aqui o canal, ou se está me conhecendo agora, minha linguagem ela é muito prática, muito objetiva, muito simples, né? Não quero falar terapeutês aqui com você, mesmo sendo terapeuta Aura Master, né? O meu objetivo aqui com o canal é partilhar os aprendizados que eu tenho, né, com os meus estudos, com os livros quais eu leio, os cursos, imersões e mentorias quais eu participo, e inspirado, né, no canal no programa Casa de Luz, que agora é Luz somente, né, e Movimento Luz, que meu professor e mentor Bruno Gimenez, né, tem aqui no YouTube, no canal Luz, né. Então você pode procurar lá Casa de Luz, Luz da Serra, enfim, você vai encontrar esses conteúdos que são conteúdos de espiritualidade, tá? E espiritualidade, já vou adiantar aqui, é diferente de religião, tá? Então não difere se você é espírita, católico, evangélico, ateu, enfim. Esse canal ele é universalista, né? E aí, inspirado então, né, no programa na época chamado Casa de Luz, eu comecei a fazer esses vídeos. Olha aqui meu caderno de mensageira da luz. Ano que vem estarei lá de novo em Nova Petrópolis, em março, para o Mensageiros de Luz da Luz 2. Que prazer, que honra, obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. E aí, gente, o que acontece, né? Continuando aqui para não perder o foco. Eu trago aqui conteúdos muito práticos, aplicáveis e baseados na minha própria vida, né? Então eu não tô aqui para ser a dona da razão, né? Eu tô aqui para ser alguém que é uma estudiosa, que é uma buscadora, né? Que posso sim ser considerada mentora em algumas áreas, mas que tenho muito que aprender em outras, né? Assim como a gente tem no livro O Fim do Idiota Interior, né? A gente sabe, todo mundo tem um idiota ou dentro da gente, e que é nosso eu personagem, e todo mundo é idiota em alguma coisa, né? Então tem gente que é muito inteligente sabe, que é muito bom em desenhar, mas é ruim em fazer conta. Tem gente que é muito bom em vender, mas é ruim de dirigir, sei lá, enfim, todo mundo tem uma parte onde precisa aprimorar, né? Isso faz parte da nossa missão como seres que precisam se evoluir, né? Se melhorar. E aí, tudo bem, né? Mas o que eu trago aqui realmente são exemplos práticos da minha vida. E hoje eu quero falar sobre o equilíbrio que a gente tem que ter de trabalhar muito e aí a gente se permitir descansar, né? As pausas são muito importantes, né? Então a importância das pausas e acho que mais que isso, a questão da governança, né? Acho que faz tempo que eu não repito aqui os 8 princípios que regem o caso de luz e consequentemente a mensagem de luz. Então os 8 princípios: o elogio e a gratidão, a oração, a conexão, conversas saudáveis, capricho, governança, caridade e estudos. Com esses 8 princípios aqui, a gente organiza a nossa vida. Então, a gente tem que estar como se fosse um checklist e vendo como que estão esses 8 princípios, como que está a minha governança, como que estão as minhas conversas, elas estão sendo conversas saudáveis, como que está o meu momento de oração, como que está meus momentos de conexão, como que estão, eu estou fazendo as coisas com capricho, né? Eu tô sendo governante. Então, como eu falei, eu vou falar da minha vida aqui, que é o que eu posso falar, onde eu tenho lugar de fala, né? Eu posso falar da minha, dos outros eu não posso falar. Eu posso falar o que funciona pra mim, e pra você vai ser diferente. Eu comecei esses um mês e pouco atrás, eu fui fazer uma caminhada
num domingo aí, né? Gosto de caminhar na rua, não gosto do ambiente da academia, então gosto de estar no ar livre, gosto de ir no parque, caminhar na rua. E eu tava caminhando e eu pensei, cara, eu tô muito relapsa, tô muito sedentária, né? Fisicamente, eu preciso melhorar essa minha questão física. E aí eu falei, não, eu vou chegar, eu tenho que pensar no exercício. Eu não gosto de academia, mas eu já tenho 35 anos. Não sou uma pessoa velha, mas eu preciso cuidar, né? A gente sabe que chega uma idade, a gente vai perdendo colágeno, né? As mulheres aí. Eu sinto umas dores aqui que estão me incomodando e eu sei que é falta de um exercício, de fortalecer e tal. Quando eu cheguei em casa, e aí eu sempre falo, tá, para os meus consultantes também, o Aura Master, que é a terapia qual eu aplico, né? Ela é uma terapia que ela amplia nossa consciência e a gente precisa estar atento aos sinais. Então veja, eu estava caminhando, então eu já estava ali fazendo um movimento, certo? Eu saí da minha casa para fazer um exercício físico. É algo que o meu corpo estava pedindo, então eu atendi o que o meu corpo estava pedindo. Estava atento a esse sinal. No meio da caminhada eu sempre tenho inspirações, insights, igual quando eu tô tomando banho e vem ideias de música. Eu também sou compositora, caso vocês não saibam, componho músicas. Quando eu cheguei em casa, fiz umas coisas aqui em casa, falei, vou dar uma bobeira aqui, vou dar uma distraída no Instagram. Eu não acesso o Instagram todos os dias. Então eu permiti alguns momentos durante a semana acessar o Instagram. E aí eu fui no Instagram e comecei a ver uns vídeos de calistenia. E eu falei, poxa, que legal, olha, poucos minutos por dia eu posso fazer em casa, eu sou uma pessoa bem caseira. Tem gente que fala, não, eu não funciono em casa, eu tenho que sair de casa, eu não sou disciplinada. Pra mim isso não é problema. Eu falei, olha, eu posso fazer em casa, não preciso comprar nenhum equipamento, não preciso... Eu falei, gostei, hoje que eu vou experimentar. Entrei lá num determinado aplicativo, ainda estava lá 12 semanas com valor promocional. Falei, nossa, que legal, vou adquirir esse plano aqui de 12 semanas. E eu comecei a fazer. E eu me propus a pelo menos 5 vezes por semana, então fazer esse exercício de calistenia, que é de 14 a 17 minutos por dia. Então eu faço antes do banho, né, à tarde, no final da tarde à noite, ou quando eu não consigo fazer à noite, eu faço ele pela manhã. Os dois funcionam. Pela manhã, meu rendimento melhora muito, minha disposição melhora muito. Agora tá calor, então é muito mais fácil acordar às 5h30, 6 horas da manhã, 6h30, disposta, né, com sol, e ir já tratar cachorro, fazer as coisas. Eu sou uma pessoa muito disposta de manhã, eu funciono bem. Veja, então comecei com o exercício físico. Eu já senti uma disposição muito melhor. Ontem, para vocês terem ideia, eu fiz bastante serviço pesado aqui na minha casa. Eu tô reformando alguns ambientes, né? Tô mudando alguns espaços. E aí eu tive que mudar um monte de madeira pesada de um canto pro outro, onde ele ia ficar mais bem isolado do tempo e tudo mais. E eram madeiras pesadas. E eu fiz força das 6h30 da manhã até 8h30 da noite. Eu pintei, então movimento repetitivo. Eu tenho tendinite nos meus 2 ombros, então esse movimento, sei lá, 1 ano, 2 atrás, eu ficaria no mínimo 1 mês com dor no ombro. E eu fui dormir sem dor, eu acordei sem dor. E se for contar nos dias do aplicativo, eu fiz 20 dias, 21 dias de exercício. Aí então, os dias que eu fiz, por exemplo, ontem um serviço pesado, eu não fiz o exercício, porque eu já fiz as minhas 5 vezes na semana, né? Ou eu fui fazer uma caminhada, ou eu fiz um outro exercício que substituiu o treino. Mas veja, eu já senti uma melhora, e eu atribuí essa melhora aos exercícios físicos. Então, né, voltando aqui para a Aura Master, às vezes a pessoa faz a Aura Master, né, e aí coisas começam a acontecer e às vezes ela não reconhece que aquele benefício, que aquela mudança aconteceu por conta da Aura Master. Então, às vezes a pessoa nem tá atenta a isso, então é muito importante estar atento, né, só um adendo aí nessa questão da gente agradecer, né, a gente ser grato e a gente perceber as oportunidades, os benefícios e as bênçãos que a gente recebe. Mas por que eu comecei a falar da questão do exercício? Porque o exercício, ele requer governança, né? Até quando tá lá no aplicativo, vem o horário lá de treinar, eles mandam um recado, lembre-se, seja consistente.
Que legal, né? Eu gosto dessa palavra, consistência, consistente. Gosto muito. Por quê? Porque é um outro tema que eu gosto, veja só, são investimentos. E eu volta e meia me vejo imersa nesse universo dos investimentos, com muito equilíbrio. Olha como faz sentido. Então, tem semanas que eu assisto muitos vídeos de investimento, tem semanas que eu não assisto nada. Ah, Cris, mas você horas está assim, horas está aqui. Isso não é oscilação? Não. Quando eu preciso decidir sobre um investimento, quando eu preciso fazer uma manobra financeira, um readequamento de carteira, eu assisto vários vídeos de educação financeira e sobre investimentos. Eu penso sobre aquilo, algumas vezes eu anoto, às vezes outros eu só assisto, e às vezes eu assisto cozinhando, e às vezes eu assisto limpando a casa, às vezes eu sento e assisto. Às vezes eu leio uma notícia sobre o mercado e eu tomo minha decisão. E eu jogo pro universo e deixo ir. Dos exercícios, eu falei, cara, 15 minutos por dia eu vou fazer exercício. E eu comecei a sentir, minha barriga já tá, nossa, tô com um tanquinho, gente, ó. Minha perna já tá mais torneada, eu ganho massa muito rápido, porque desde pequeno eu me exercitava muito. Só agora que eu tô meio sedentária mesmo. Agora não, né? Agora eu não tô mais. Mas a gente começa a ver o resultado. E veja, consistência nos exercícios físicos. No investimento, o que vai contar a longo prazo por uma carteira previdenciária, que a gente chama, também é a consistência. É você investir todos os meses, né? Se não o mesmo valor e um pouquinho mais, pelo menos todo ano, tendo um reajuste desse valor, mas todos os meses. É isso que vai fazer diferença lá na frente, né? Então isso requer disciplina, foco, determinação, uma série de coisas que hoje está muito em falta nas pessoas, porque as pessoas não sabem no que focar, a pessoa não sabe o que é prioridade, o que é hora de fazer, por que tem que fazer assim, e o que é governança. A governança é você fazer o que tem que ser feito, do jeito que tem que ser feito e na hora que tem que ser feito. E aí eu falei sobre o equilíbrio no começo desse vídeo. E eu falei também que eu estava aqui agora há pouco falando sobre as reformas que eu estou fazendo aqui na minha casa. Reforma gasta dinheiro. Reforma acontece imprevisto. Isso que eu não tô fazendo uma reforma assim, tipo, de quebrar parede e tal, né? Eu conto com a ajuda do meu cunhado, que vem ali uma vez a cada 2 semanas e puxa ali um fio para colocar uma luz para mim, que eu quero fazer. Pago alguém para me ajudar a puxar umas pedras aqui no meu jardim, no meu quintal, né? Coloquei o drywall aqui, fiz uma divisão, então eu preciso pintar esse drywall, eu preciso arrumar ele. Comprei papel de parede para colocar, enfim. Por que eu tô falando isso? Pode parecer que eu tô falando muito da minha vida e quero falar só da minha vida. Porque todo mundo tem esse tipo de desafio. Tem dias, tem semanas, meses, sei lá, que o teu carro vai dar problema e ele vai te exigir uma atenção. E naquele momento, o teu carro é a prioridade, porque você precisa dele para trabalhar, porque você precisa dele para levar as crianças para a escola, porque você precisa dele para se locomover, ou você é Uber e ele é o seu meio de trabalho. É uma prioridade você arrumar seu carro. Então você vai ter que priorizar, você vai ter que ter uma clareza do que é uma prioridade para você. Se surgir algum problema de saúde, a tua prioridade vai ser se curar, vai ser repousar para que você fique bem logo, porque você precisa estar saudável para cuidar da sua casa, da sua família, do seu trabalho. Não é verdade? Mas o que acontece hoje? O que acontece é que as pessoas, ao invés de trabalhar na hora que tem que trabalhar, estão jogando tigrinho. Na hora de trabalhar, estão no Instagram, estão no TikTok, estão fazendo apostas nas bets, né? Estão, sei lá, na Shopee, no Mercado Livre, procurando coisa para comprar, sem saber se vai ter dinheiro para pagar. Entende? Então, assim, o que é uma prioridade para mim pode não ser uma prioridade para você. E tudo bem. Mas a gente não pode negligenciar nossa saúde, nosso bem-estar, a harmonia da nossa casa. Então, assim, não tô falando, olha, faça igual eu faço, né? Se você não fizer do jeito que eu faço, tá errado. Não, mas assim, eu sei dos benefícios que é você ter a governança. E isso te dá uma sensação de bem-estar, de realização, de dever cumprido que não tem preço. Por que eu tô falando isso?
Graças a Deus, né, a previsão era chuva sábado e domingo, mas só teve chuva hoje depois do almoço, aqui em Curitiba, né. E ontem eu consegui aproveitar meu dia muito, 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 muito. Eu não saí de casa e eu fiz tudo que eu queria fazer ontem. Tudo que era a minha meta eu fiz e ainda um pouco mais. Então eu fui dormir feliz, eu fui dormir realizada. E hoje eu falei, que é domingo, eu falei, eu não vou fazer nada de ficar me cobrando de coisa pesada. Então, eu, claro, tenho as obrigações, né? Eu tenho que dar água para minha cachorra, ração, regar minhas plantas, dar comida pro peixe, lavar uma loucinha ali. Mas coisa leve, claro, né? Arrumar a cama, né? Se tem cobertinha aqui no sofá, arrumar, passei uma vassoura na casa. Mas, gente, isso é o básico de quem cuida de uma casa. Isso é o básico de quem tem uma casa, né? Eu não tô fazendo nada extraordinário. Porque eu também gosto de quando eu saio chegar e minha casa tá organizada, minha casa tá limpa, né? Então eu sou virginiana, gosto muito da limpeza e da organização. Mas eu não fiz puxar madeira, puxa aquilo e faz aquilo. Não, hoje eu fui passear. Hoje eu fui numa feira que eu queria ir, comer o que eu queria comer. Ontem à noite me deu um estalo, eu vou pedir pizza. Eu pedi pizza, o sabor que eu gosto. Eu comi assistindo um filme. Eu deitei no sofá, de banho tomado, com barriga cheia, ó. Beleza, check, satisfação 10 de 10. Hoje eu saí, né, passeei, fui no shopping, comprei um tênis que eu tava precisando comprar, sabe? Comprei algumas coisinhas pra casa. Realização, tô gravando vídeo, que é meu compromisso, gravar todo domingo. Vou daqui a pouco tomar outro banho, tá muito calor, vou dormir bem. Amanhã eu trabalho, segunda-feira, graças a Deus. Bora. E assim a gente vai, né? Mas quantas pessoas fazem tudo reclamando? Fazem tudo murmurando. Tudo é difícil. Até a postura muda, né? Tudo é difícil, eu tô cansada. Tem que mesmo limpar a casa. Amanhã tem que trabalhar. Gente, enquanto a gente não agradecer o que a gente tem, coisas novas não vão vir. Como que a gente quer coisa melhor se a gente não é grato, se a gente não valoriza o que a gente tem? Né? Então parece ser muito positivismo, muito good vibes, mas não é, gente. É conexão, é governança. E olha, a governança ela salva vidas. Salva vidas. Eu já falei aqui isso. E a governança salvou a minha vida. Se eu não fosse uma pessoa governante, todos os desafios que eu passei na minha vida, talvez eu seria uma pessoa depressiva hoje, obesa, acima do meu peso, com problema de diabetes e pressão alta e, sabe, talvez tinha me isolado, mudado de cidade, sei lá, não sei. Mas eu fui governante com o meu dinheiro, governante com as minhas ações, com as minhas responsabilidades. E eu sou muito consciente de que se eu tenho uma dificuldade, eu tenho que entender por que eu tenho essa dificuldade. Esses dias eu tava com um problema, eu não sou uma pessoa de desistir. E eu falei, tava pensando assim, né? Fico pensando comigo mesma e falando com Deus e tal. Eu falei, ai Deus, eu acho que não é mesmo pra isso acontecer. Eu acho que não rola, né? Acho que, sei lá, qual que é meu papel nisso. Enfim. E aí me vem uma voz assim, né? Tá, e você vai aceitar isso? Eu fiquei pensando. Falei, oi? Falei, oi? Não, você vai aceitar, né? É como se fosse aquela vozinha da minha consciência, o anjinho bom, no caso, né? Tá, e você vai aceitar, Cristiane. Isso aí. Você não vai fazer nada. Você acha que isso aí tá na tua vida pra você não fazer nada com isso aí. Aí eu falei, toma. Vou fazer. Ok, entendi. Né? Conexão. Antes disso, você se põe em oração. Oração não é só Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo, Salve Rainha, Ladainha de Todos os Santos. Não, oração não é só se lá na igreja, falar, Senhor, eu te peço. Não, oração é, ai Deus, me mostra que eu não tô conseguindo ver. Por que isso está acontecendo na minha vida? Eu me coloquei
aqui, ok? Eu entendo, sou responsável por isso, mas Deus, o que é para eu fazer? O que eu preciso fazer? Não tá bom isso aqui não, Deus. Vou ter que mexer aqui. Né? É igual quando você vê uma parede falhada na tua casa, um piso, uma coisa descascando, uma porta caindo do armário. Você tá vendo que não tá bom, né? A gente também tem isso, ó. Eu tô vendo aqui que a saúde não tá boa, que essa barriguinha aqui, ó, tá sobrando, né? Que eu tô andando e tá faltando fôlego, tô vendo. Mas e aí, né? O que a gente vai fazer com isso? E aí o que acontece? O que acontece é que quando você faz o que precisa ser feito, na hora que tem que ser feito, do jeito que tem que ser feito, com muito capricho, né? Usando aí todos esses 8 princípios que a gente traz aqui no canal, quando você descansa de verdade, sem culpa, sem peso. Você descansa com alegria, com saúde. Nossa, gente, isso não tem preço. Isso não tem preço. Você olhar para tua casa, você olhar para tuas coisas e pensar como isso é bom, tudo funciona, tudo é bom, né? E olha, gente, não é uma coisa que eu tenho assim, nossa, faz anos que eu tenho isso, não. Há pouquíssimo tempo, um ano e meio atrás, não era assim. Eu tinha que lavar o carro. Aí eu que lavava o carro, chovia, eu falei, caramba, eu lavei o carro, chove. É de lavar o carro, chove. Olha, faz meses que eu não lavo meu carro, porque eu não saio trabalhar todo dia de carro. Eu uso o carro às vezes para ir comprar uma coisinha, voltar, ir no mercado. Mas o meu trabalho hoje eu trabalho a pé. Tenho uma benção de trabalhar. Eu posso ir a pé da minha casa. Então eu não uso o carro todos os dias. Mas meu carro tá sempre em dia, manutenção, calibro o pneu, tá com gasolina sempre, tá tudo certo. Tem nada de errado com o carro. Só que aquilo já... Ele tá limpo. Se você entrar no carro, ele tá limpo. Nunca tem, eu não como dentro do carro. Tem todos os cuidados. Então, como Chico Xavier dizia, a casa mais limpa não é que se limpa mais vezes. A casa mais limpa é aquela que você se mantém limpa, que é aquela que você não suja. Mas assim, eu me cobrava muito. Nossa, o carro tá com uma poeirinha ali, eu tenho que lavar, não sei o que eu tenho que lavar. E às vezes eu tinha que fazer outras coisas, mas eu ia lá lavar o carro, não sabia priorizar, aquilo gerava um incômodo. Eu chegava no final do dia e pensava, nossa, parece que eu não fiz nada, fiz, mas parece que eu não tô vendo resultado nenhum. Hoje é diferente. Vejo, pequenas mudanças geram grandes resultados. Mas precisa começar, precisa entender aonde precisa mudar. O que precisa mudar? É um hábito? É uma relação? É um cômodo da tua casa? Um móvel? É um emprego? É o quê? O que a gente precisa mexer para as coisas se organizarem e a gente poder, descansar sem culpa, sem peso, plenamente para começar uma semana maravilhosa, ou ter um descanso de alguns momentos, algumas horas durante o dia, para poder ter um outro dia seguinte ou um outro período do dia mais produtivo. Tem que se conhecer, tem que sentir, e por isso a gente precisa estar conectado com Deus, com a gente, com o nosso corpo, com a nossa alma, muito importante. Então, meu povo, essa é a mensagem desse final de semana. Eu espero que faça sentido para você. Eu espero que os conteúdos que eu trago aqui no canal possam te inspirar, possam te dar sacadas, insights, que te levem para hábitos melhores, para uma mudança de vida, uma transformação, né? Esses conteúdos eu penso neles como transformacionais, não só informacionais. E eu uso da minha vida como exemplo porque eu aplico tudo isso na minha vida todos os dias e trago um resumo disso todos os domingos. Então fiquem com Deus, um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.